O Senado avança nas discussões para a abertura da CPI do MEC. A reportagem de Brasília, Yasmin Costa. 26 senadores já assinaram o pedido para instalação da CPI do MEC. Para abrir a comissão, são necessárias no mínimo 27 assinaturas. O senador Randolfo Rodrigues prefere aguardar a confirmação dos últimos apoios para prosseguir com os próximos passos. O ideal seríamos aguardar um pouco, aguardarmos mais assinaturas para protocolar. Mas diante desses acontecimentos, inclusive para confrontar com a estratégia governista de CPI fake, nós pretendemos, alcançando a 27ª, a 28ª, aí protocolar. O líder do governo no Senado, Carlos Viana, não dá como certa a instalação da CPI. Segundo o parlamentar, alguns senadores que já assinaram o pedido vão voltar atrás. Viana afirma que esse assunto deve ser resolvido pela Polícia Federal. Nós não acreditamos em CPI, nós estamos trabalhando, colaborando com a Comissão de Educação. Todas as informações do governo estão colocadas com transparência e clareza para que a sociedade seja respondida. Nós não vamos, o governo não compactua com nenhum tipo de irregularidade. A Polícia Federal vai investigar se esses senhores, como eu digo, que usaram da confiança do ministro Milton Ribeiro, usaram de forma errada, incorreta, eles vão pagar por isso. O governo não vai, em momento algum, tentar ocultar qualquer que seja investigação ou punição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda avalia que é preciso existir um fato e que realmente justifique a abertura da comissão. Nesta quinta-feira, a Comissão de Educação do Senado ouviu o presidente do FNDE, Marcelo Lopes. Lopes confirmou que esteve com os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos em um evento no MEC, mas nunca teve encontros com prefeitos intermediados pelos líderes religiosos. Os pastores são suspeitos de operar um esquema de favorecimento dentro da pasta. Eu acredito que não ocorreu nada. Terceiros usaram o nome dele, o meu, eventualmente, para se gabaritar ou para fazer lobby sem a nossa autorização. Haja vista que não tem nenhum tipo de servidor do FNDE que esteja relacionado nessas A mesma mão o senhor coloca no fogo para afirmar que não houve liberação de nenhum tipo, nenhum centavo de recurso? Não houve nenhum, inclusive desses municípios não houve R$1 liberado. De todos os municípios que foram aqui citados em reportagens ou foram instados a ser ouvidos por essa Dos outros prefeitos que foram citados? Também não. Em nenhuma ocasião, em nenhuma circunstância, teve algum tipo de liberação? Não. Marcelo Lopes também foi questionado sobre o pregão eletrônico para a compra de ônibus escolares para a área rural. O preço dos veículos está acima do valor praticado pelo mercado. O pregão continua acontecendo, mas o Tribunal de Contas da União impediu que seja feita a homologação do pregão. Nós atendemos todas as recomendações apontadas na auditoria preventiva da CGU, realizada em fevereiro de 2022. Realizamos os ajustes solicitados pela metodologia de cálculo para a realização do pregão. Eu reforço, o FNDE reforça em meu nome, eu como presidente da autarquia, que o pregão vem sendo acompanhado pela CGU em todas as suas fases. E as recomendações apontadas em todas as auditorias realizadas, seja em fevereiro ou em março, relacionadas à metodologia de cálculo dos preços, foram atendidas para a reabertura do pregão que foi republicado em março. Na próxima semana, a comissão vai ouvir o ministro interino da Educação, Victor Godoy. O presidente do colegiado, o senador Marcelo Castro, confirmou que só vai assinar o requerimento para a instauração da CPI do MEC aqui no Senado, depois de ouvir os esclarecimentos do atual ministro da pasta. Nós precisamos cumprir alguns passos. Primeiro, ouvir as pessoas envolvidas. Depois que nós ouvirmos todos os envolvidos, se nós julgarmos a necessidade de uma investigação maior, de que as coisas não foram esclarecidas como deveriam e que precisa de um poder maior de uma comissão parlamentar de inquérito, que a Comissão de Educação evidentemente não tem, eu acho que isso daí poderia evoluir para uma CPI. Mas quero lembrar que ainda falta a oitiva do atual ministro, que provavelmente ainda não está decidido. Nós vamos convidá-lo para vir na próxima semana. O senador Marcelo Castro, que conversou com jornalistas depois da sessão de ontem. Agora girando os nossos comentaristas, Amanda Klein, Zé Maria Trindade. Começo pelo Zé Maria, que está em Brasília. Zé Maria, haverá ou não haverá essa CPI? E CPI em ano eleitoral é uma combinação que dá certo ou dá errado, hein, Zé? Bem-vindo, salve. É a formação de um palanque, né? E um palanque irregular. Muito bom dia, Tiago, Adriana, Amanda, bom dia a todos.
A Comissão de Educação do Senado Federal está funcionando como se fosse uma CPI paralela. É exatamente isso. O senador Marcelo Castro pegou a comissão e está fazendo uma investigação. Normal, ele está ouvindo, sem poderes de CPI e sem aquelas pressões e ameaças de prisão, de não sei o quê e de processo. A investigação está andando pela Comissão de Educação, mas também pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União. A CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, é um instrumento importantíssimo para as minorias. O próprio Supremo já decidiu que o presidente do Senado é obrigado a instalar a CPI quando o requerimento for apresentado com as assinaturas, são necessárias 27, um fato determinado e também orçamento e prazo de funcionamento. Se o requerimento for apresentado, o presidente tem que instalar. Agora, veja bem, Tiago, politicamente a situação mudou no Congresso Nacional. A base do presidente Jair Bolsonaro está maior. A mesma tentativa de criar a CPI foi apresentada na Câmara e não houve nem possibilidade. As assinaturas seriam necessárias, 171 assinaturas na Câmara. E agora, no Senado, há uma fragilização maior do governo, em base governista, né, em apoio. É possível, sim, que no Senado seja criada esta CPI. Agora, veja, uma plataforma eleitoral em pleno Senado vai repetir aquele trabalho ridículo da CPI da pandemia. Amanda, é preciso investigar o MEC, um dos mais importantes ministérios do país, que vem acumulando graves denúncias. De qual forma caberia uma CPI neste ano, excepcionalmente eleitoral? Bom dia, Adriana, Tiago, Zé, bom dia a todos. É difícil responder essa questão porque, como o Zé colocou, é um ano eleitoral, então o intuito de uma CPI acaba se tornando, de se tornar um palanque eleitoral e, nesse sentido, um palanque eleitoral da oposição, o que não diminui a importância de se investigar, sim, todas essas suspeitas de corrupção no MEC, de malfeitos, coisas muito estranhas, para dizer o mínimo, que aconteceram no Ministério da Educação. A gente viu essa semana 3 depoimentos impactantes de prefeitos que disseram que receberam pedidos de propina após participar de uma solenidade, de um evento com a presença do então ministro da Educação, Milton Ribeiro. Foram convidados para um almoço após esse evento, com a participação dos pastores, Arilton e Gilmar, e aí 20 e 30 prefeitos participando desse almoço num restaurante popular, muito conhecido, famoso em Brasília. Houve um pedido aberto, público, na frente de todos esses prefeitos, pelo pagamento de propina. Ou era 1 quilo de barra de ouro, ou era R$15 mil, R$40 mil, dependia do prefeito para quem era feito aquele pedido, mas era feito um pedido de propina de uma forma muito pública. E aí, quando os prefeitos descreveram isso na Comissão de Educação, obviamente, chamou a atenção de todos os deputados, dos parlamentares da oposição, e ficou muito claro que era preciso investigar. Acho que a minha conexão está falhando mas a gente te ouve bem. A gente continua te ouvindo, Amanda. Voltou, que bom. Eu vi que a imagem frisou um pouquinho, mas voltou. Obviamente, isso chamou a atenção dos parlamentares da oposição. Como o Zé disse, o ministro Luiz Roberto Barroso já decidiu lá atrás, quando da instalação da CPI da Covid, que, atendidos os critérios constitucionais, até como um reconhecimento de que a CPI é um instrumento da minoria e está previsto na Constituição, se você atender aos critérios de fato determinado, prazo, orçamento, recolhimento mínimo de assinaturas, das 27 assinaturas, veja que os senadores já têm 26, só falta uma, essa CPI necessariamente deve ser instalada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas o Rodrigo Pacheco também vem dando declarações muito cuidadosas, veja bem, não é o momento, bem naquele estilo mineirinho. Agora, essa CPI pode atingir em cheio uma figura central, uma peça central do governo, que é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele é que apadrinhou, indicou politicamente o ex-chefe de gabinete, esse que vocês viram aí prestando depoimento ontem, a Comissão de Educação, que é o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes. E tem um outro diretor do FNDE, que é apadrinhado do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, atual partido do Jair Bolsonaro. Então, poderia atingir em cheio figuras centrais do Centrão, do PP e do PL. Por isso, eu acho que a tropa de choque do governo entrará em peso com auxílio, com a ajuda do Ciro Nogueira, para barrar essa instalação da CPI. Então, vejo como mais fácil hoje o caminho de tentar convencer alguns senadores a retirar as assinaturas e fazer de tudo para frear essa CPI do que, eventualmente, de instalá-la.
O Zé Maria, uma CPI pode durar pelo menos 90 dias e no ano eleitoral o que vale mais? Ficar na sessão da CPI aparecendo ou ir para as bases pedir voto, já que muitos senadores tentam a reeleição? A parte diferente aí, Tiago, é que não há servidores públicos sendo acusados, né? Os pastores não têm absolutamente nenhum cargo no Ministério da Educação, não são servidores públicos e não é governo. O que é estranho, né? Que pessoas assim possam falar em nome de governo. Mas eles que sejam investigados, estão sendo investigados, já prestaram, inclusive, depoimento na Polícia Federal. Os prefeitos que disseram ser alvo aí da tentativa de achaque já prestaram depoimento e tem mesmo que ser investigado e pronto. Sobre o funcionamento de uma CPI no ano eleitoral, é impossível. E hoje, Tiago, se privilegia muito a campanha através das mídias sociais, da internet. Então, isso aí pode, sim, ser um palanque para os dois lados, né? Tanto para a oposição, que vai fazer a acusação, como também para governistas, que fazem defesa do governo, e isso rende, sim, apoio político. Defender o presidente Jair Bolsonaro, que está sendo atacado de todos os lados hoje, é dividendo político.